Olá, bom dia. Segunda-feira, hoje é 4 de abril. Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. Mas a nossa primeira notícia dessa semana não é muito boa para os moradores de Itu. A partir de hoje, quem usa o transporte público vai pagar mais caro. A passagem subiu de R$ 3,30 para R$ 3,60. A tarifa estudantil continua custando metade do preço, mas também subiu. Passa a ser de R$ 1,80. O reajuste é de 9,09%. Muita gente anda preocupada com a gripe transmitida pelo vírus influenza. Em nossa região, Jundiaí apresentou 2 casos e recentemente confirmou a morte de uma das vítimas. Em Sorocaba, medidas preventivas já começam a ser adotadas por conta da transmissão do H1N1. Estar na mesma sala de aula com dezenas de alunos pode ser o suficiente para o contágio que também vem do ar. Como se não bastasse o mosquito Aedes aegypti, agora é o vírus H1N1 que preocupa. Nós temos toda uma preocupação de manter a sala ventilada, as crianças sempre utilizar o álcool em gel, ir toda vez que vai ao banheiro a gente lembrar de lavar as mãos, para fazer isso um hábito frequente, né? Além de incentivar o uso do álcool gel e fixar cartazes sobre o tema nos corredores, esse colégio de Sorocaba organiza conversas em sala de aula para orientar os alunos nas medidas contra o vírus. Pulso, unhas e... O resultado é a consciência deles. Tem que lavar a mão e evitar colocar a mão nos olhos, na boca ou no nariz. Sempre quando você for passear, sempre quando você for chegar em casa, você sempre tem que lavar a mão muito bem. Para evitar a doença, lavar as mãos, por sabonete, esfregar as mãos, os punhos, as unhas. Se você pôr a mão no corrimão do ônibus e depois pôr a mão no olho, ou no nariz, ou na boca, você pode se contaminar dessa doença. Tudo que a gente conversa, né, é orientado para que as crianças levem para casa também. Eles são os nossos monitores, os nossos reprodutores de informações, né? Então eles fazem isso, eles chegam em casa, eles transmitem para os pais e os pais também nos auxiliam, porque sempre tem alguma coisa a mais que fala para o filho e que ele traz para a hora de socializar, né? Em Sorocaba não foram registrados casos da doença, mas em todo o estado de São Paulo, só nos primeiros 3 meses de 2016, 260 já foram confirmados. 38 pessoas morreram por complicações decorrentes do vírus, todas elas com os mesmos sintomas. Febre alta e sintomas respiratórios, coriza, tosse, dor de garganta e dores pelo corpo também. A pessoa fica prostrada. Então, diferente do resfriado. O resfriado dá uma febre mais baixa, o estado geral não é tão comprometido. Então, a gripe é bem característica, essa febre de início súbito. A longa fila nessa clínica particular em Sorocaba é formada por quem procura se imunizar. Assim que soube do aumento dos casos, Marcelo decidiu levar a família toda para se vacinar. Ela sempre toma as vacinas que são da idade delas, né? E como a gente ficou sabendo que a da H1N1 ia aplicar aqui, a gente resolveu prevenir, pegar antes de vir a doença. Segundo o especialista, a vacinação é o método preventivo mais eficaz. Principalmente os grupos de risco, mas todo mundo tem que vacinar. Grupo de risco, idoso, gestante, obeso, cardiopata, hipertenso, crianças menores de 2 anos, prematuros. A semana começa com um sol entre nuvens na nossa região. Segundo o Climatempo, não deve chover. Sorocaba hoje registra a mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Pilar do Sul registra mínima de 18 e máxima de 31 graus. Itapetininga tem mínima de 19 e máxima também de 31. Em Iperó, a máxima pode chegar aos 33. Jundiaí registra mínima de 20 e máxima de 32 graus. Você confere agora os destaques que marcaram o fim de semana na nossa região. Máscaras, a réplica de uma metralhadora e uma espingarda foram apreendidas neste domingo na Vila Rami, em Jundiaí.
Segundo a Guarda Municipal, o proprietário de um imóvel que estava alugado fazia uma vistoria no local quando encontrou os objetos escondidos. O inquilino não foi encontrado. Também em Jundiaí, 6 passageiros ficaram feridos após um acidente entre 2 ônibus do transporte coletivo. A colisão foi na esquina entre as ruas Baronesa do Japi e Barão do Triunfo, no Terminal Central. As vítimas foram socorridas no Hospital São Vicente. O estado de saúde delas não foi informado. E uma pessoa morreu em um acidente na Avenida Capitão Joaquim Floriano de Toledo, no centro de Porto Feliz. Segundo os bombeiros, um motorista teria saído com o carro de um posto de combustíveis, passado no sinal vermelho e batido em outro veículo que descia a avenida. Com o impacto, o carro atingido capotou e o motorista morreu no local. O motorista que causou o acidente não parou para prestar socorro. A polícia investiga o caso. Em Sorocaba, o corpo de uma mulher foi encontrado no rio que leva o nome da cidade. Segundo os bombeiros, os mergulhadores fizeram um resgate próximo ao bairro Mineirão. A mulher ainda não foi identificada. Agora a gente fala de futebol. Neste domingo, o Ituano recebeu o Mojimirim no Novelli Júnior. Confira. A cada 2 garrafas PET, o torcedor do Ituano podia trocar por um ingresso. Do total de quase 4.000 pessoas no estádio, 2.500 foram através da promoção. Mas com a vitória de concorrentes diretos na rodada, o nervosismo tomou conta do time de Itu. Aos 34 do segundo tempo, Ortigosa cabeceou no travessão, mas a bola sobrou para ele mesmo. 1-0 para o Mojimirim. O time tentou reagir e o goleiro Fábio quase fez um golaço de bicicleta. Mesmo assim, o Ituano amargou a primeira derrota em casa e agora precisa de uma combinação de resultados para se classificar. O outro time da região, o São Bento, perdeu na rodada no sábado para o Audax. Mas com o empate da Linense, o time de Sorocaba se classificou para as quartas de final. No próximo domingo, o São Bento enfrenta o São Paulo em Sorocaba às 16h. Estão abertas as inscrições para a seleção de projetos de oficinas culturais em Jundiaí. As informações com a Tatiane Bardi. Você é de Jundiaí e gosta de cultura? A Secretaria de Cultura aqui da cidade está com inscrições abertas até o dia 29 de abril para a seleção de projetos de oficinas culturais. A proposta é fomentar as atividades artísticas na cidade. O edital e o formulário estão disponíveis no site da Secretaria. No ano passado, 21 modalidades foram realizadas, atendendo mais de 300 alunos em 9 bairros. O Noticidade Manhã fica por aqui. Um ótimo começo de semana para você e até amanhã. Tchau!